Estamos ao vivo. Mais uma live no áudio. Esperar o pessoal entrar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Maíra já entrou. Hoje vai ser uma live comigo e com a Maíra. A gente vai falar sobre potenciais evocados auditivos de longa latência e quais seriam essas aplicações desses potenciais na nossa prática clínica. Então a gente vai trazer aí algumas ideias, discutir alguns assuntos com vocês. Laís, Renata, Aline, Bianca. Aqui Maíra entrou. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Escrevam aí nos comentários, por favor. Porque Oi, não. Oi, Mai, tudo bem? Boa noite. boa noite. Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Nossa, tô Tô. meio descabelada, né? Detalhe. Ai, nós estamos nos ouvindo Essa bem. quarentena está acabando com a gente. É verdade. Mas a gente vai se reerguendo. Acho que a minha internet está funcionando bem, porque tá, aqui em Porto Alegre tá A chovendo há um minha. dia inteiro, então o meu interfone parou de funcionar aqui em Tá. casa, então a internet pode ficar um pouco instável. Mas por enquanto eu Tá. acho que tá. É, eu vi que. Tá. Eu vi que tem muita gente fazendo live também esse horário, então talvez pode Uhum, travar um pouquinho, né? uhum. Mas a gente pede um pouquinho de paciência, a gente espera voltar para concluir a live. Mas acho que está indo bem, a internet está se comportando. Beleza. Então, sejam Vamos lá. bem-vindos a mais uma live no áudio. É a nossa quinta live do no áudio. Então, a gente já falou sobre potenciais de curta latência, implante coclear, tecnologias auditivas, aparelhos auditivos. E hoje a gente vai falar novamente sobre eletrofisiologia, que é um tema que aguça a curiosidade de muita gente e aguça a nossa curiosidade também. Tanto que a nossa pós-graduação foi com esse tema também, a gente estudou isso na pós-graduação. E a gente conversando sobre isso é que veio a ideia da gente dividir a nossa experiência e também as nossas angústias com esses potenciais de longa latência. Então, quem baixou a cartilha do áudio vê que vai conseguir ver ali que estava programada, essa seria a última live. Devido à adesão de vocês, a participação, vocês estarem aqui toda semana com a gente vai fazer mais algumas lives. O tema vai ser surpresa, mas são temas super pertinentes que vocês, inclusive, sugeriram pra gente nos directs, nos comentários. Então, acho que vocês vão gostar dos convidados e do que vem por aí. Tá bom, gente? É isso aí, né, Mai? Tu quer agradecer alguma coisa? Não, eu queria agradecer, né? Eu sei que tá tendo muita live. Nossa, Uhum. o Instagram bombou, né? Agora com live eu É, nem consigo acompanhar tudo. Às é, vezes tem temas que eu me interesso, mas aí já viu, já tem uma outra live em cima. sim. Então a gente agradece, né? Todo mundo que aderiu, que gostou, que participou. É, falo por mim, pela Natália, pela Ju, a gente ficou muito feliz, né, de ter passado um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Uhum. E como a Nath falou, teve algumas pessoas que deixaram mensagem pra gente. Aí, como estendeu a quarentena, né? Que a gente estendeu, pelo menos aqui em São Paulo, vai até 1º de junho. Então a gente vai Uhum. fazer alguns teminhas surpresas, tá? Isso. Para vocês sobre audiologia. A gente vai ter alguns convidados, né, Nath, especiais. Mas a gente vai contar mais pra frente. Vamos Isso deixar o aí. mistério. E no final da live também eu vou anunciar o tema da cartilha que eu compartilhei há alguns dias no meu Instagram. Então hoje a cartilha já vai ficar disponível para vocês. O acesso é gratuito dessa cartilha. É um tema também super pertinente, acho que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Vamos Então lá. vamos lá para o que interessa, né? A Vamos lá, gente meu Deus, nervosa. A gente falou sobre os potenciais de curta latência. A gente falou sobre o PEAT, sobre as ondas do PEAT. Então, a avaliação da via auditiva no nível do tronco encefálico. O PEAT a gente sabe que acontece ali em torno do 0 a 10 milissegundos, né? As ondas do PEAT que a gente espera. Mai, conta pra gente um pouquinho o que são esses potenciais de longa latência que
a gente tanto fala. Quais são eles? Quem eles são? Então vamos lá, gente. Eu e a Nath, a gente estudou bastante para essa live, né? Porque nós duas fizemos. A Nath fez mestrado com o mesmo potencial que o meu, no que eu vou falar, no doutorado. E a gente foi ver assim o que tinha de um pouquinho de mais atual também para falar para vocês, né, em relação a esse tema. Então, os potenciais evocados de longa latência, que eles são? Lembra que eu falei lá na primeira aula do InnoAudio que tudo que a gente manda para a via auditiva, ela responde para a gente? A gente manda um estímulo e a via auditiva responde. Então, os potenciais evocados de longa latência, o que eles são? Nós temos uma ordem de ocorrência do estímulo em relação ao tempo, tá? Então, os potenciais de longa latência, eles acabam acontecendo um pouquinho mais tarde, né? Então, seria um caminho um pouco mais cortical, tá? Gente, eu comprei um negócio na China e aí eu quero ver se dá certo, tá? Se não der certo, eu volto para minha cara, tá? Mas eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês, só para ficar um pouquinho mais claro para quem não conhece, para quem nunca viu, quem está vendo pela primeira vez, né? O que seria um potencial de longa latência? Então, Peraí que eu virei a Natália, minha era eu câmera. que ia trocar. Eu tô acenando pro povo e virou minha câmera. Eu vou virar a câmera, vamos ver se presta esse negócio da China aqui que eu comprei. Peraí. Eita, vamos lá. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Tá vendo aí, Nath? Sim, tô vendo. Tá de lado, mas tô vendo. A gente Tá? consegue ver ondas. Aham. Isso. Então aqui, ó, seria a onda, seria o Beraclick tradicional que a gente conhece, certo? Que ele aparece em torno de 0 a 10 milissegundos. Aí a gente vai subindo na via auditiva, tá? Então aqui, a partir do PO, tá? Nós teríamos o média latência, que ocorre por volta de 10 até 100 milissegundos, tá? E aí, subindo na via auditiva, tá? Que seria a via tálamo-cortical, média latência, nós teríamos o complexo P1, gente, desculpa, P1N1, P2, tá? Que vai subindo aqui um pouquinho na via, então nós já estaríamos entrando um pouco na parte cortical do sistema auditivo. Por isso que a gente utiliza essa escala em relação ao tempo para denominar o nome dos potenciais evocados auditivos. Vou mudar Uhum. agora para mim aqui, tá? Você vai. Pronto. Funcionou o negócio da China. Tá? Então, o que nós temos de potenciais evocados de longa latência? Nós temos o complexo P1, N1, P2, tá? Que seria uma resposta mais reflexa da via auditiva. Nós temos, no meio do caminho ali, o mismatch negativity, que a gente chama de MMN, para não ficar falando o nome em inglês, né? Porque não tem tradução. E nós temos também o P300, que é bastante famoso, muita gente usa clinicamente, tá? Então, esses seriam os potenciais Uhum. evocados de longa latência. Uhum. E o que quer dizer, Mai, por exemplo, que eles são endógenos ou são exógenos? Então, esse complexo P1, N1, P2, eles são considerados exógenos. Mas o que dá a eles esse conceito e essa característica? Certo. Então, vamos lá. Os estímulos, por exemplo, o PEAT, um Uhum. clique, é um estímulo só. Para quem nunca viu média latência, também é só um estímulo, tá? Então, fica... Uhum. Quando chega nos potenciais de longa latência, nós podemos ter dois estímulos. Então, assim, para quem nunca ouviu, às vezes o paciente está ouvindo assim, um tone burst. Pô, pô, Uhum. tá? Isso estaria muito relacionado à questão do potencial ser endógeno e exógeno. O que é exógeno? É aquele potencial que reflete as características físicas do estímulo. Tá? Por exemplo, eu aumento a intensidade do estímulo, aquele potencial pode mudar. Eu coloco um Uhum. estímulo, um tone burst, ele tem que me responder igual a um tone burst. Eu ponho um Uhum. estímulo de fala, ele tem que me Uhum. responder igual a um estímulo de fala. Uhum. Agora, o endógeno, ele estaria relacionado com algo do indivíduo, como que a gente faz no P300, que o indivíduo tem que contar o número de estímulos,
ou no MMN, mesmo que ele não tenha que contar o número de estímulos, o sistema nervoso auditivo ele tem que responder. Então, Uhum, isso seria o endógeno. Então, no uhum, P300 e no MMN, nós temos os dois sim. juntos, um potencial exógeno e Uhum, endógeno. No uhum, complexo P1, N1, P2, ele é só exógeno, tá? Então, por isso que tem já alguns estudos, eu fiquei lendo hoje à tarde, achei muito interessante, falando sobre a pesquisa do limiar, é, não seria um limiar, né, psicoacústico, mas um limiar sim. eletrofisiológico, níveis mínimos de resposta, para utilizar em crianças, principalmente naqueles casos de neuropatia auditiva, né, em que Uhum, a criança ela não vai conseguir responder muito bem pro uhum, clique ou pro frequência específica. uhum, Então seria assim uma alternativa, eu achei super sim, legal, tem uns estudos sólidos assim sim. mostrando isso, tem até um estudo brasileiro com equipamento aqui da Santa Casa, que é o Here Lab, que veio lá da Nau. Assim, um super equipamento. Então, Uhum, assim, estão testando, né? Vamos sim. ver se realmente a É, gente consegue uma estabilidade. Eu achei muito, muito legal, assim, a uhum. proposta. Entrando agora também nessa questão de aplicação clínica, né? Tudo que a gente quer, e eu escutei isso também na live do Pedro, que acho que tu estava também, do Pedro Menezes, que estuda eletrofisiologia, é que tudo que a gente pesquisa, por exemplo, no meu mestrado, tu estudou no teu doutorado, o que a gente quer é que aquilo se reflita em aplicação clínica, de fato. Às vezes isso não é possível, mas não porque o potencial não seja bom para aquilo, mas é porque a gente porque demanda tempo de pesquisa, porque demora, porque precisa de investimento. Então, essa questão da aplicação clínica, eu acho importante a gente entrar agora e comentar, porque acho que desses que a gente tem comentado, o que mais é usado para a prática clínica eu acredito que seja o P300, né? Eu estudei no meu Uhum. mestrado MMN, no final da live a gente vai falar um pouquinho sobre os perrengues para estudar um Nossa, potencial que a gente desconhece, sejamos sinceros, a gente conhece muito pouco sobre ele, mas o P300 a gente vê que uhum. tem muita pesquisa. Mas mesmo assim, tendo muita pesquisa, a gente, por exemplo, eu fui pesquisar sobre Alzheimer, né, demência. Então, os Uhum. achados do P300 em demência. Na demência, será que ele é sensível para eu detectar alguém que está numa demência precoce ou até mesmo numa demência avançada? E aí eu fui atrás, eu fui pesquisar e eu anotei aqui, ó, vou ler para vocês para eu não passar dados incorretos. Por exemplo, num estudo eu encontrei que tem diferença de latência, amplitude na demência leve, na demência de Alzheimer e no grupo controle. Comprometimentos cognitivos também, né? Sim, também. Eles fazem essa relação. Aí, em outro estudo, eu já encontrei que não foi encontrada a relação da amplitude do P300 com a severidade da demência, com o sexo, com a idade. Em outro estudo, eu encontrei que a amplitude é menor. Aí, em outro estudo, eu encontrei, numa revisão sistemática, que a amplitude não tem consenso. Então, eu me questiono, assim, da sensibilidade, sabe? Porque é um conceito que é importante a gente saber. A sensibilidade é a capacidade de um teste de ele identificar as pessoas que são alteradas, né? Eu gosto de dar o exemplo da triagem auditiva neonatal. Quando a gente tem uma criança que tem uma perda auditiva, criança, adulto, que tem uma perda auditiva coclear e a gente faz uma emissão otoacústica, aquela emissão otoacústica vai dar alterada. A emissão otoacústica, ela é 100%, digamos assim, sensível para detectar isso. Mas a gente ainda carece de testes de sensibilidade para o Uhum. P300, que é o melhor deles, eu acredito, né? Que a gente tem mais estudos e mais palpável, e principalmente para MMN. A gente carece muito de estudos de sensibilidade. E aí eu queria ver contigo um pouco assim das aplicações clínicas, por exemplo, começar pela idade, esses potenciais de longa latência. O que que tu tem de experiência com a idade, por exemplo, para indicar a Ah, aplicação? então vamos lá. Eu acho que é super importante as pessoas terem ciência do que é sensibilidade e especificidade, porque assim, gente, a gente usa isso muito na audiologia. A gente tem que saber se um teste ele é sensível para separar quem é ouvinte de quem não é ouvinte, né? Porque se o teste não tem sensibilidade, para que a gente vai usar? Para dar falso positivo?
Não, né? Então a gente abandona. Isso é uma briga, isso acontece nos testes de processamento auditivo. Eu bato o martelo 1000 vezes, gente, vamos fazer os testes mais sensíveis. Aí quer ficar fazendo umas comparações, assim, coisa que já não tem mais consistência. Então, isso é super importante. A Natália tocou num ponto assim extremamente importante para nós, como fonoaudiólogos, para audiologistas, assim que trabalham mais com audição, para ter esse conhecimento, porque nem todo método ele é 100% eficaz. As autoemissões chegam perto, Uhum, né? A imitanciometria também, tanto que a gente, né, tenta driblar um pouco os erros, né, com uhum, aquela questão da sonda de 1000 Hz em uhum, bebês até 9 meses que o Joy colocou. Vou até uhum, corrigir minha fala, gente, que na live de aula infantil eu falei que o indicado era até os 4 meses, por causa do protocolo da ASHA, mas tem um documento novo que acabou de sair. E eles falam que é para a gente usar a sonda de 1000 Hz até 9 meses, tá? uhum. Isso acontece com tudo, né, Mai? Essa questão da sensibilidade Em não é tudo. só na audiologia, é Em na medicina tudo. inteira. Olha o que a gente está vivendo com os testes diagnósticos do coronavírus, Exatamente. né? Então a gente tem que saber isso, sabe? Uhum, Eu vou pegar a tua fala, assim, do que tu falou do Pedro, e eu achei, assim, a live do Pedro incrível. Eu falei, nossa, que pena que tinham poucas pessoas naquela live assistindo, porque ele falou algo, assim, que é a nossa realidade como quem trabalha com pesquisa, que, assim, gente, a gente tem uma hipótese. A gente vai lá e testa. Às vezes dá certo? Dá. Às vezes não dá certo. Tudo bem, gente, bola para frente. É assim que a pesquisa ela vai se construindo. Não é uhum, só com uma. Eu fiz uma pesquisa aqui com FFR e eu acho que eu vou ter que aplicar isso clinicamente todo uhum, mundo. O negócio não é assim. Né? uhum, Tem muitos porquês. Né? uhum, Voltando à questão da idade, eu acho que primeiro eu acho que seria importante explicar na eletrofisiologia o que, que é a latência da onda e o que, que é a amplitude nos potenciais de longa, né? Por exemplo, nós temos o P300 e o MMN, que são potenciais endógenos. A Bárbara está aqui falando da live do Pedro. Nossa, incrível, gente. Eu adorei aquela live dele. Eu só tenho a tecer elogios para o Pedro, porque eu acho ele assim um exemplo de pesquisador, sabe, de coerência, né? E quem dera se todo mundo fosse que nem ele. Mas vamos lá. É, Esses potenciais, a gente tem que diferenciar, certo? O P300, a gente tem que dar um comando para o paciente. Ó, Joãozinho, conta os estímulos diferentes que você vai ouvir. Então, a gente está dando um comando para ele. O MMN, não. A gente é o sistema auditivo que tem que diferenciar a percepção de dois estímulos diferentes. Ele tem que estar lendo um livro, vendo um filme, fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção no estímulo, tá? Então, voltando à questão da idade, gente, é um potencial cortical. Córtex, ele demora um pouquinho mais para amadurecer. O complexo N1, o complexo P1, N1, P2, para limiar, eu li hoje, inclusive, num artigo, ele serve, tá? Mesmo que ele seja um potencial cortical, para a gente fazer essa estimativa de níveis mínimos de resposta, tudo bem, a gente ainda consegue, os estudos estão tentando ver, né, pelo caminho que eu li hoje do que está indo, está fluindo, provavelmente daqui a alguns anos a gente tem essa medida clinicamente, né? uhum, A questão de ver o limiar com os potenciais corticais. Mas o MMN e o P300, a gente não vê limiar, a gente vai ver a integridade da via, tá? Só para ver se a via está funcionando ou não está, certo? Se tem alguma coisa ali pelo caminho que está impedindo. E a idade, de acordo com alguns estudos para o MMN, é entre por volta assim de. MMN não, MMN P300, assim, por volta de 10, 12 anos, tá? Essa seria a idade esperada para a gente começar a usar esses potenciais. uhum, Então, aí o que, que acontece? A gente já tem uma população que não se encaixa na idade, uhum. né? Passe, por favor, o Instagram do Pedro. Você Eu, sabe o Instagram dele, eu Nath? escrevi ali em cima, é Apolebis. Mas depois a gente É, passa no final também, o é Pedro, ele é bem tranquilo. famoso, assim, nessa área de eletrofisiologia, ele é professor do Alagoas, não é, Nath? Escreveu o tratado, é.
Uhum, de escrever o tratado de eletrofisiologia. E de vez em quando faz uhum, umas lives, assim. Mas a fala dele é excelente. Então, aí a gente tem essa questão, né? Poxa, não dá para usar com criança muito pequena, uhum, né? Então, aí a gente já tem uma barreira com o P300 e o MMN. Gente, o MMN, clinicamente, ele é muito inviável, tá? Por quê? Porque por uma, às vezes, limitação de equipamento, tá? Eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho rápido da minha experiência com ele. Eu fiz treinamento auditivo no doutorado em crianças e usei o MMN, certo? Lá na USP, onde eu fiz o doutorado, a gente usava o Neuriscan. No mínimo aqui, Gleiciane, 10 a 11, tem estudo que coloca até 14, tá? Então, 10, assim, um mínimo, assim, mais ou menos, sabe? O estável mesmo seria lá por volta de 12, 14 anos. P300 acima de 5 anos, então é isso que a gente está falando, por volta de 10, 12 anos, tá? Ele é um uhum, potencial tardio, gente. uhum, O córtex ele demora um pouco mais para amadurecer em questões de integridade auditiva, não estou falando de limiar, tá? uhum, Existem alguns estudos com padronizações do. Então, Josilene, aí a gente tem que ver, né? Porque, gente, uma coisa é assim, a gente não pode ir contra a fisiologia, né? E assim, às vezes um estudo, ele não quer dizer muita coisa. Se vocês prestarem atenção, tem algo que fica bem no final do artigo que vocês leem. Já prestaram atenção no que está escrito no final? Limitação do estudo. Todo estudo ele tem que ter isso. Que aí você vai falar, ó, tudo que você não conseguiu fazer naquele estudo. uhum. E todo estudo tem limitação, todo estudo tem viés. Os meus têm, o da Nath tem. Sim. Isso é normal, gente. A gente faz pesquisa para Uhum. isso. A gente não faz pesquisa para ganhar o Nobel. Quem dera, né? Se a gente fizesse uma pesquisa para ganhar o Nobel. E a Não, a gente vai limitação testar de. uma hipótese, gente. Uhum, Não é uhum, porque tem uma pesquisa, sei lá, o P300 com crianças de 4, 3 anos. Eles quiseram testar uma hipótese, não significa que a gente tem que aplicar aquilo ali clinicamente. uhum, A gente tem que sempre ir por aquilo que tem consenso. uhum, Porque o que significa o que tem consenso? Olha, eu fiz um estudo aqui, o fulano fez um estudo lá na China, o outro na África, o outro na Bélgica, e a gente viu uma homogeneia de resposta, uhum, né? Então, a homogeneia de resposta é o que vai falar para a gente, olha, isso aqui dá para a gente usar clinicamente, uhum. tá? É É, onde eu falo uhum. assim, que, gente, É por é uma meio. fala que eu já venho estudando, assim, eu não ia nem entrar isso na live, Nath, mas só um parêntese, assim, porque às vezes a gente tem que se posicionar, eu fico vendo muita coisa, assim, maluca, e, gente, existem, para mim, dois tipos de pseudociência. Que é aquela coisa assim que a pessoa não tem nada, não publicou dado nenhum, e tá falando que tem um método milagroso para resolver não sei o que lá, sem nenhuma publicação, tá? E tem outro tipo de pseudociência, que é quando você pega um estudo, que todo estudo tem viés, é normal, e aí você fica querendo levantar a sua bandeira ali com aquele estudo, gente. Não. A gente precisa de vários, Por isso que o vários, padrão para ouro, poder né, na ter uma pesquisa, homogeneia para o que usar na uhum, clínica. Isso, são inclusive, as. foi a fala do Pedro também. É isso aí. Por isso, padrão ouro são as revisões sistemáticas, são as análises, não são estudos observacionais. Não é vocês pegarem a minha dissertação de mestrado, enfim, e aplicar o protocolo igual e querer encontrar os mesmos resultados. É diferente, precisaria de diversas pesquisas sobre MMN em crianças. Eu fiz MMN em crianças de 2 a 8 anos, então vi potenciais exógenos. Então, é, é muito amplo e a gente tem que ter cuidado nessa interpretação dos estudos, estudos observacionais, transversais. A gente pegou um recorte, não é uma análise de muitos estudos para ver realmente a efetividade daquele teste, por exemplo. Aqui a Letícia colocou uma colocação muito legal, Maíra, ó, que a gente até estava conversando. Já viram sobre o P3A, pode aparecer até em Uhum. bebês involuntariamente.
Vi isso no meu Uhum. mestrado. Vi isso também, Letícia, no meu mestrado, no MMN, que é um potencial, por exemplo, como se fosse um pré-atencional, digamos assim, o P3A queria aparecer. É uma criança, então, ela estava escutando pi, 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 pó, pi, pi, pó. Então, esse pó seria o estímulo raro, né? E no MMN a gente só não prestar atenção, para a criança não prestar atenção no estímulo que ela está ouvindo. Porque se ela começar a contar, por exemplo, esse estímulo, aí a gente já vai estar mudando o potencial, já vai ser o P300. Então, e nessa criança, por exemplo, que eu estava fazendo MMN, apareceu o P3A, né? Então é algo que a gente tem que conhecer não só os potenciais o endógenos, mas também todos esses potenciais exógenos, onde tem que aparecer o P1, o N1, o P2, para conseguir analisar de fato criticamente e saber o que, que aquele exame está trazendo para a minha prática clínica e o que, que eu quero ver, né? Comparar o indivíduo com ele mesmo, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, que a prática clínica tem que ir. Por ser um mestrado, por exemplo, eu não Perfeito. consegui comparar o antes e o depois, né? Eu fiz avaliação comportamental, fiz o MMN. O ideal realmente é a gente comparar depois, refazer para ver se ele potencial apareceu novamente, se ele apareceu na mesma latência, com uma amplitude parecida. Como é que foram os testes de percepção de fala nele? Porque eu fiz teste de percepção de fala. Será que ele evoluiu? Então, eu acho que eu avaliar um indivíduo ele com ele mesmo é melhor do que, de repente, eu pegar um padrão de normalidade que fizeram lá nos Estados Unidos para crianças de 10 anos, por exemplo, né? Com outro equipamento, com outros estímulos, com outra duração do estímulo, porque tem tudo isso também, né? Nos potenciais de longa, que a gente tem que conhecer o protocolo que a gente está usando. Tem que estar seguro, a duração do estímulo eu estou usando por causa disso, eu estou selecionando essa diferença de estímulos por causa disso, meu estímulo frequente é esse, por isso, raro é por isso. Então, essa segurança a gente tem que ter para trabalhar com longa latência, eu acredito. Tá. Nath, eu vou pegar a tua fala, que agora que eu me lembrei que eu não expliquei o que que era latência e o que que era amplitude, né? Que a gente emendou numa pergunta e eu esqueci. Agora eu lembrei. Tá, então, para os potenciais de longa latência, né? A latência ela é muito importante porque ela significa o tempo, né, que a pessoa tem para perceber aquele ou a pessoa ou o sistema auditivo para perceber aquele estímulo que é diferente, né? E a amplitude ela está muito relacionada ao estímulo raro, né? Porque a gente tem um estímulo frequente, que é aquele contínuo, pip, 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 e aí vem um diferente, que é o pó, tá? Então, a amplitude ela está muito relacionada com o recrutamento de redes neuronais ali para te dar aquela resposta. Por isso que no estímulo raro, a gente tem que ter em torno de 15 a 20% para o sistema auditivo não habituar e não deixar de dar aquela resposta para a gente, tá? Uhum. A Sabrina escreveu aqui sobre o estudo da Sharma, do complexo N1-P2, ela estuda muito para limiar, tá? Eu vou aproveitar aqui rapidinho o meu negócio da China, porque, assim, falar sobre potenciais e não mostrar, a gente fica, assim, muito no... Teórico, né? só imaginando aquela resposta. Aí eu peguei hoje uma onda do complexo N1-P2, só para vocês verem mais ou menos como que seria com limiar, tá? Então, gente, é equivalente ao PEAT, tá? A onda, para ver a resposta, a gente vai diminuindo a intensidade até que o complexo P1, N1, P2 ele vai sumindo. É bem semelhante com o PEAT, tá? Eu vou mostrar aqui só rapidinho para vocês, terem aqui uma noção, tá? Então aqui, ó, ele faz como se fosse um tiny burst, tá? Então aqui, ó, a gente vê aqui o P1 bem grande, e aí vai diminuindo a intensidade até que chega uma hora que ele some. Tá? É muito Então, incrível, gente, é né? bem semelhante ao PEAT, Uhum. tá? E a Charme, exatamente, aqui como a Sabrina falou, ela usa bastante. Gente, eu acho assim que a gente tem que estudar esses potenciais para realmente ver se tem aplicabilidade. Eu li hoje à tarde vários estudos mostrando. Tem até um estudo, Sabrina, que eu sei que você é da área de implante, que ele fala que para o potencial, o cortical, né, que eles chamam, se o paciente tivesse uma resposta por volta de 55 dB SPL, é um candidato já para ir para protetização, né? E aí ver a resposta comportamental também, aí se o paciente tiver a resposta
entre 4 e 8 meses, quando eles fazem o ganho, né? Com a prótese, por volta de 75 dB, 75 dB SPL, já seria um candidato para ir para o implante, porque a prótese não tá dando ganho Uhum. suficiente para ele. Então, olha Uhum. só que legal que Que traz para a gente aplicação clínica clinicamente, legal, né? né? Uhum. Mas assim, vamos ver se realmente, como a Nath falou, se a onda replica, se a gente avalia essa criança e o potencial ficaria estável. Porque, gente, não adianta fazer um estudo, eu vou pegar lá 15, 20 sujeitos, né? E aí tá, vi que tinha diferença ali, comparei um grupo com o outro. Não, a gente. Mas é uma limitação nossa, tá? Porque a gente tem tempo para entregar, tem um Uhum. orientador, tem mil uma coisas que acontecem no processo. Uhum. Mas o certo mesmo seria a gente pegar uma população grande, retestar essa população daqui a um tempo, para ver se esse potencial ele Uhum. fica estável. Porque se ele ficar estável, ele dá meio que uma certeza para a gente, olha, é isso aqui o biomarcador mesmo do paciente. Uhum. Uhum. Então, provavelmente aquilo ali é o limiar dele ou o nível mínimo de Uhum. resposta. Então, assim, por isso que demora um pouco para chegar na clínica, porque aí tem que Uhum. testar, 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 testar É, para ver se a gente pode usar, é, para ser algo efetivo para a gente usar é. clinicamente. Quem vai nos responder isso vai ser a Letícia, que está aqui nos comentários, ó, que ela está estudando isso no doutorado. Vai nos responder isso em breve. Tá? Eu Com vejo relação. assim muito, É, Nath, por exemplo, o P1, né? Quem viu, eu sim, coloquei ali o estudo da Kátia Alvarenga, algo assim para a gente pensar, né? Porque o P1, ele é como a Sabrina falou, ele é um marcador. O córtex está chegou, né? O som respondendo, no chegou. caso do implante. Oi? O som chegou. Isso, no caso do implante, Uhum, o córtex está respondendo para aquele uhum, estímulo elétrico que está chegando. é, Aí hoje à tarde eu estava pensando nisso, né, nesse estudo. Eu acho que para a gente, como que ajudaria? Poxa, você sabe aqueles casos que dá tudo certo, você implanta a criança cedo, não tem nada na cóclea que impede do eletrodo passar, tudo para aquela criança se desenvolver, e aí você vê que ela não se desenvolve. Aí uhum, aquela coisa, será que é por causa do auditivo ou é porque, sei lá, ela não está fazendo fonoterapia, ela não tem uma estimulação é, suficiente, né? Então, eu acho que esse tipo de pesquisa, esse tipo de pensamento ajuda a gente clinicamente, é, que nem ela mostrou no P1, né? O P1 ela fez lá, implantou as crianças, né? Fizeram um implante, uhum, e aí a latência foi diminuindo com o passar do tempo, que era normal, era o que devia uhum, acontecer, né? é, Só que aí quando ela fez a comparação com o Itmaiz, para quem não sabe, o Itmaiz ele é um questionário sobre desenvolvimento de habilidades auditivas, não deu correlação. E não ia dar uhum, correlação, né? Porque uhum, primeiro, a gente está vendo a via auditiva, a gente está vendo um potencial de ação, está vendo a uhum, resposta ali elétrica chegando no córtex, certo? uhum, Agora, para desenvolver as habilidades auditivas, aí é uma outra história, uhum. né? Então, eu fiquei pensando nisso, sabe? Talvez usar como para a gente monitorar, fazer esse gerenciamento. Poxa, ele tem uma resposta cortical linda, por que que ele não está se Tu desenvolvendo? sabe que isso foi o que eu me questionei muito com o MMN, né? E eu fiz avaliação comportamental e fiz a parte eletrofisiológica e incrivelmente, assim, alguns pacientes tinham o complexo N1, N2 com uma morfologia linda. Eu até tenho aqui, só que se eu tirar do meu suporte aqui que eu roubei da minha mãe, Você acho que não tem pode o dar Xing Ling que bagunça. eu tenho. Não, mas vou comprar pra virar blogueira chique, assim, que nem tu. Mas, gente, o que que justifica às vezes a mesma marca de implante, o paciente faz terapia, os eletrodos foram colocados pela mesma pessoa, foi a mesma pessoa que fez o exame, e aí você tem uma morfologia linda, lisinha, e em outro caso tem uma morfologia que tá bagunçada, que às vezes tem dificuldade de encontrar o P1N2 com o mesmo protocolo, sabe? Então é isso, eu acho, que motiva a gente a estudar, encontrar essas respostas de via auditiva cortical para ajudar na avaliação comportamental, né? Se esse paciente não está indo bem na terapia, será que isso seria uma justificativa? Mas se esse paciente está indo bem na terapia, aí o comportamental vai nos dizer muito, né? Por isso que a gente sempre precisa da avaliação comportamental junto. Então, como é que esse paciente está? Qual é a funcionalidade que ele está dando?
a gente vai pro lado do implante, né? Não adianta, eu sempre vou pro lado do implante. Qual é a funcionalidade que esse paciente ele tá dando? Ele tá usando o implante? Como é que tá o desempenho dele? E aí a gente consegue ver muito pelo comportamental, mas o objetivo é realmente trazer, é tentar buscar respostas para isso também no eletrofisiológico, né? Que teoricamente não Uhum. precisaria da resposta do paciente, mas também a gente precisa colocar eletrodos e às vezes as crianças não querem ficar com fiozinhos na cabeça. Isso também é uma limitação dos potenciais de longa latência. Muitas perguntas de pesquisa É. aqui. Olha, gente, dá muito doutorado aí, tá? Coloquem dedicatórias para nós. Mas eu acho que é isso, Nath. Assim, É. a avaliação comportamental, ela é nosso padrão ouro. Até nesse Uhum, artigo que eu falei para vocês, que eu citei lá, que eles estão fazendo, se eu não me engano, era a silabadá, né, com potencial cortical nos uhum, bebês para ver se eles estavam tendo, né, algum ganho eletrofisiológico. uhum. E eles colocam na limitação do artigo. Gente, a partir de hoje vocês vão ver lá a limitação do artigo, E porque se é não tudo que a tiver gente não escrito conseguiu limitação, a fazer, gente se questiona também. tá? E eles colocam na limitação do artigo, olha, não foi, sei lá, resposta comportamental, eram bebês de 3 meses, não deu muito para comparar, então a Uhum, gente precisa, porque a uhum, comportamental eles colocam no artigo, é o padrão ouro, eles descrevem isso no artigo todo. uhum, Né? Então, eu vou me basear só pelo um P300? Não, gente. O que que a gente vai encontrar? Primeira coisa, o que você tem que pensar? O que que aquilo ali quer te dizer? Né? E nem eu vejo assim, muita gente. Eu falo isso, Mário, vocês têm prática com FFR? Tem um pouco, tá? Mas o FFR é outros 500, tá? A gente não tem ainda muita aplicabilidade clínica com ele, ainda está muito no estudo, ainda está muito no rascunho. E assim, gente, eu revirei a página da Nina Kraus hoje para ver se já tinha saído algum estudo de normalidade, de aplicação clínica, ainda não tem, ainda está muito no. Estão estudando, tá? É uhum, aquilo que eu falo, né? A gente tem que ir na origem, na base. Quem inventou o FFR foi a Nina Kraus, né? Então vocês vão lá, entram lá no site dela. Gente, a Nina Kraus, eu acho ela assim. Eu sou fã dela mesmo sem conhecer, porque eu vejo assim que ela tem uma preocupação tão grande de trazer a pesquisa para que todo mundo conheça, mostrar para a população, mostrar para o governo o que ela está fazendo, que aquilo ali tem um sentido. Então, tudo dela é público. Você entra no site dela, tem todos os artigos dela para baixar. Tá? Não tem, é muito difícil não ter um artigo dela ali no site dela. Ela alimenta uhum, sempre aquele site dela. uhum. Então vocês vão lá, busquem se tem algum artigo de normalidade com onda, porque eu não encontrei, tá? Emma, eu, eu queria comentar algo que é polêmico, mas eu gosto de polêmicas. Ai, meu Deus, ela Brincadeira. vem, ela vem com essas lives pra mim. Quando ela faz live com a Ju, ela é super boazinha. Aí ela vem com essas coisas pra cima de mim. Não, o que eu queria. Eu quero que vocês também participem. Eu vi que tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu já vou abrir. Quem quiser mandar pela caixinha de perguntas ali, que tem pelo Instagram, ou quiser colocar aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês também que estão aqui escutando a gente. Por exemplo, eu vou ter um P300 numa criança de 5 anos. Eu vou olhar para um P300 que não está com uma latência dentro do esperado para aquela faixa etária, se tiver para aquela faixa etária no mesmo equipamento, tá? Na melhor das hipóteses, pensamos assim. Eu vou olhar para um P300 numa criança de 8 anos, tá? E aí, o que Tá. que, que eu vou fazer com esse exame, sabe? Eu vi isso, é um raciocínio que eu desenvolvi agora nos últimos meses, que eu fui numa consulta médica por questões pessoais, enfim, e ela conversou com isso comigo, sabe assim, Nath, tem que ver o que que tu quer ver com o exame, tá? Eu vou ver uma alteração de latência, amplitude, eu vou pedir um exame comportamental. Eu acho que ainda, eu não sei se a gente tem, não tem sensibilidade, sabe, para conseguir bater o martelo. Por que que eu vou pedir um exame? A gente falou ali de 5 anos. Enfim, eu tô aqui para aprender também, sabe? Se quem tiver, enfim, fizer pesquisa com isso, gente, me ensina também, sabe? Porque pelo que eu Uhum. ando lendo, a gente ainda não consegue, por exemplo, bater o martelo para dislexia ou para demência de Alzheimer, entende? E até mesmo para, enfim, para o Uhum. processamento, às vezes dá, às vezes não dá.
Não é que nem uma perda auditiva profunda vai ter ausência de ondas, um 13,5 no Bera, por exemplo, sabe? A gente não tem essa sensibilidade ainda. Então, o que que eu faço com esse exame que eu tenho em mãos, Maíra? Eu falei, tá Chora. bom. É, tô brincando. Então, gente, eu vou fazer uma analogia que essa semana eu dei uma aula de mascaramento para um rapaz bem querido, que ele estava meio desesperado, porque ele ia ter prova na graduação, ele queria uma revisão de mascaramento. Aí fui lá, fui pegar as coisas de mascaramento, as anotações que eu tinha lá da aula da Karina, para dar a revisão para ele. E aí ele falou assim no final para mim: você pode me ajudar nos casos clínicos sobre patologias auditivas? Eu falei, posso. Aí a professora dele colocou um caso assim. Era uma perda condutiva, né? A óssea ali em 15, o limiar aéreo por volta de 50, 60. Então, condutivão. Você bate o olho na condutiva, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na minha veio otite média serosa, né? Uhum. Uma perda clássica ali de orelha média, pelaquela configuração que estava todo Uhum. plano, né? E aí ele falou, mas eu pensei num colesteatoma. Aí eu falei, mas por que seria um colesteatoma? Aí ele falou, eu não sei, é só uma hipótese. Aí eu falei, pois é, não tem uma característica específica, assim, que a gente olhe na audiometria e fale, isso aqui é uma otite média serosa, ou isso aqui é um colesteatoma. Né? Em algumas patologias a gente consegue, né? Por exemplo, o Meniere, se você olha lá aquela perda em grave, aí você, pô, pode ser que seja um Meniere. Agora você pega lá uma latência atrasada no P300, o que pode ser isso? Só Deus Uhum. sabe. Por Uhum. quê? Porque o P300, ele é um potencial que a gente não sabe direito o sítio gerador dele. Uhum. Ele tem componentes auditivos, tem componentes cognitivos, tá? Então, assim, uma latência atrasada pode ser mil coisas. Às vezes é Uhum. uma variabilidade mesmo do sujeito. Gente, a minha onda do P300, ela é horrível. Eu já participei de várias pesquisas com P300 como sujeito, Uhum. né? É horrível a minha onda. E aí? Isso reflete na minha vida? Não, né? Trabalho com processamento auditivo. Uhum. Faço treinamento auditivo há 200 anos com Os teus 500 testes crianças. comportamentais são bons, suponho. São bons, né? Uhum. Em mim não vale, né? Porque eu já É, sei esses testes de quais são mas lá no tirados. início, tá Mas treinado. assim, gente, Uhum. existe a variabilidade individual de cada Uhum. sujeito, tanto que assim, esses potenciais são mais sugeridos, né? A gente usá-los como uma forma de monitoramento, um Uhum. gerenciamento da audição, não para Perfeito. diagnóstico. Eu falar assim, eu tenho uma lesão no córtex porque a latência do meu P300 deu alterado. Não, tá? Pode dar atrasado por inúmeros motivos, gente. E lembrem também da questão do equipamento, né? Porque a gente não controla o que acontece no equipamento, né? Sei lá, alguma coisa ficou frouxa ali na hora do eletrodo e não captou a resposta direito. Ainda tem essa questão para a gente levar em consideração, Uhum. tá? Então, assim, fala em relação ao processamento auditivo, a gente tem respostas um pouco mais consistentes para diagnósticos na avaliação comportamental do que é eletrofisiológica. Eu vou falar um pouquinho, tá, da minha vivência, bem rápida. Eu fiz o doutorado lá no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Processamento Auditivo. A gente tinha de rotina lá fazer a avaliação comportamental, o média latência e o FFR para estudar, tá? Não era para fins de diagnóstico. A gente queria estudar, né? Uhum. É um laboratório de pesquisa, a gente vai estudar, Uhum. né? Então se estudava, tentava ver, às vezes alguma coisa de um dicótipo, ver se batia ou não. Geralmente nunca batia com nada, né? Eu vi pouquíssimos de 4 anos, 4 anos e meio que eu passei lá, pouquíssimos efeito orelha e efeito eletrodo, que é algo que tem no média latência. O que a gente via às vezes que mudava o potencial era depois do treinamento auditivo, tá? Então muito mais para a gente monitorar, fazer esse gerenciamento da audição do que para fins de diagnóstico, Uhum. tá? Isso é Falar um. assim que o paciente tem uma lesão porque, enfim, tem Uhum. algo lá no Uhum. C3, no média Uhum. latência, ou pelo FFR, que, gente, é uma coisa, é uma caixa meio escura ainda o Uhum. FFR.
tá? A gente não sabe muito, eu não quero muito falar lá em nome de equipamento, mas tem uma marca de equipamento específica que eles têm o cálculo do FFR, que é segredo industrial, então a gente não sabe direito como que ele faz as medidas, tá? Então, Uhum, clinicamente, a gente ainda está caminhando, assim, uhum, né? Porque a gente, é aquilo, gente, volto a falar do Pedro, a gente testa, uhum. né? A gente testa, para ver se aquilo ali dá para usar, tá? É, Tanto que quando eu cheguei no laboratório, já não se usava mais o P300 por causa essa variabilidade de resposta que ele tinha. E por uhum, essa questão de ser da gente não saber muito se ele vai para o condutivo, se ele vai para o auditivo. uhum. Então a gente fica aquele Eu meme, acho assim, sabe? Aquele emoji. que nem a Sabrina tá comentando, né? Que talvez sendo, ela colocou aqui, ó, uma única vez é difícil aplicar, mas fazer antes, depois de um período, após o início de asa, implante, verificar a diminuição da latência. A Letícia colocou aqui também que ajudaria mais para diagnósticos diferenciais, então nesses casos, o pessoal aqui, a Josilene também falando que ele é complementar. Eu acho que é muito legal porque sim, é um dado que a gente pode ter, que esse paciente por exemplo, ele melhorou, mas às vezes pode não se manifestar na eletrofisiologia, mas se manifestar no comportamental, se manifestar no eletrofisiológico, a gente consegue dar esse feedback ótimo, mas eu fico pensando também na prática clínica, porque eu tenho, enfim, a vivência do P300, mais da minha graduação, que eu lembro um pouco. Na pós eu fiquei mais com MMN mesmo, mas eu acredito que seja um investimento, sabe? E aí as famílias, elas investem, vão fazer o segundo P300, então a gente tem que pensar, eu acho, por exemplo, se eu tiver que escolher entre um comportamental ou um eletrofisiológico, o comportamental, a gente tem mais segurança, sabe? Que realmente nos dá mais dados. Eu Né? falei em relação ao processamento auditivo, tá? Uhum, Porque, assim, gente, a gente não sabe direito no P300, aquela onda que gera aquele P300, a gente não sabe direito o sítio gerador. Ele sim. ainda não é muito bem explicado, né? Uhum, Tem gente que fala que ele é mais cognitivo. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que eles meio que estavam tentando inserir num protocolo de doença de Alzheimer, junto com a avaliação comportamental dos uhum, testes neuropsicológicos, tá? Por uhum. quê? Porque seria, o que foi o que você falou, seria um indício que a latência estaria um pouquinho mais atrasada nesses casos. Um Então, assim, amplitude junto com a menor. resposta comportamental, eles, opa, Uhum, vamos intervir aqui nesse momento. Mas a latência também está atrasada para casos de processamento auditivo. E aí, que diagnóstico diferencial que a gente vê? uhum. Aí nesse A caso, né? latência pode dar atrasada por inúmeros motivos. Pode ser que seja auditivo, pode ser que seja cognitivo. O que eu acho, uma inferência minha, é que assim, às vezes ele vai para onde está maior o problema, Uhum, né? Porque a tese da Thaís, eu não vou mostrar, eu trouxe ela aqui, da Thaís Sena, que a gente estava conversando hoje à tarde, para não tomar muito tempo da live. A Thaís estudou paradigma de omissão no P300. O que é um paradigma de omissão? Você fica escutando lá, pip, pip, e aí tem um gap. Pip, pip, no lugar do outro estímulo é um gap, né? Qual que é a teoria para explicar? Né, que o Music tem vários estudos com isso. Se o paciente, se você faz o tone burst normal, né, o tradicional paradigma audible, pip, pip, pu, pip, pip, pu. Aí você faz com gap, você compara com o paradigma de omissão, se não tiver diferença entre a latência, entre a amplitude feita dessas duas formas, dá um indício que o potencial ele é mais cognitivo, porque tendo ou não tendo estímulo ali, o potencial não muda. Agora, se tiver mudança no estímulo, significa que o potencial tende a ser um pouco mais auditivo, porque ele sofreu influência do estímulo. uhum. Eu não sei se vocês conseguiram visualizar, É que o estímulo raro é é um como pouco se fosse o complexo silêncio, né? O de estímulo explicar. raro é Isso, como se ele é um fosse o gap, ó. silêncio. É o silêncio. Eu acho que É. vale a pena que eu mostrar, que eu acho que fica melhor. Essa aqui é a tese da Thaís Sena, tá? O que a Thaís fez? Ela comparou, né? Aqui são 12 eletrodos. Ela comparou o paradigma normal, que é o pip, pip, pu, pip, pip, pu, e ela comparou o paradigma de omissão, que seria pip, pip.
teria um gap, um silêncio, né? E olha o que aconteceu aqui no estudo dela. Ela pegou sujeitos normais, mas eu vou pegar aqui, ó. Essa linha preta aqui, tá? É o P300 com paradigma normal. Com omissão é o azul. E aí, olha o que aconteceu. Vocês estão vendo que a amplitude diminuiu? Sim. Aqui, ó. Boiança aqui. Tá? Aqui o azul. Esse aqui é o paradigma de omissão, esse aqui é o tradicional. Então, o que que isso traz para a gente pensar? O potencial de estar indo mais para o auditivo. Uhum. Isso, Pode ser que ele esteja indo mais para o auditivo. Por quê? Porque se fosse cognitivo, a gente não teria a diferença de latência e de amplitude de onda. Uhum. Tá? Então, nesse caso aqui, nessa população que ela estudou, que eram sujeitos normais, parece que o P300 tem uma contribuição mais auditiva. Mas também a gente tem outros e outros estudos que mostram que não, que ele vai para o cognitivo. Sim. Então, eu me pergunto, o que seria um diagnóstico diferencial em algo com tanta variabilidade de resposta? Uhum. É que nem você mostrou no caso lá dos estudos de Alzheimer, do que você achou. Uhum. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar, gente. Não dá, assim, muito pra gente... eu tenho vou fazer um diagnóstico de TDAH lá com P300. Não, gente. Não, acho que não é por Isso aí. aí não é por aí muito que a banda toca. Tá? Só, Mai, a gente tem aqui, tá acabando a live, só duas colocações aqui. A Mai colocou FFR pode ser utilizado como biomarcador. Então, pelo que a gente respondeu, não, ainda não. A gente não tem evidência suficiente para usar o FFR como biomarcador. A gente estava falando sobre o P1 ser um biomarcador, Mari. Tem uma pergunta aqui, ó. Pode falar. Vai aparecer na tela. O treinamento